O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que está vindo um vento daquela porta ali que está, acho que podia encostar um pouquinho a porta só, porque os vidros estão abertos. A igreja está ventilada normalmente, mas essa corrente de vento aí, né? Até despenteou o cabelo da gente, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvindo a palavra de Deus hoje, nós percebemos que a palavra nos ajuda a meditar sobre Cristo e a igreja. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías, ao entregar a chave da casa de Davi a Eliaquim, Deus o reveste de autoridade para conduzir como um pai os habitantes de Judá. Sobna era o responsável, mas foi destituído. Eliaquim ocupou o lugar de Sobna, e a missão dele era tratar bem o povo, cuidar bem do povo, agir como um pai. É claro, como nós sabemos, o pai não é aquele que só elogia os filhos. O pai também corrige, chama atenção, alerta, mas sobretudo o pai é aquele que ama. Então essa era a missão de Eliaquim ao assumir aquela função, amar o povo. Nós ouvimos no texto: ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Na segunda leitura, nós ouvimos a carta de Paulo aos Romanos. E Paulo dirige uma oração ao Senhor, reconhecendo a grandeza do amor de Deus. E essa carta de Paulo aos Romanos é um convite a contemplar a riqueza e a sabedoria de Deus que realiza a salvação da humanidade.
Sem Deus, quem somos nós, né? Então Paulo diz que contemplar a riqueza e a sabedoria de Deus que realiza a salvação. Deus está no comando de tudo e nós somos chamados a cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. O Evangelho, segundo São Mateus, é que faz a ligação com a primeira leitura e vice-versa. Jesus entrega as chaves a Pedro. Assim nasce a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, organizada ao redor do apóstolo Pedro. Quando ouvimos esse evangelho, quando lemos esse evangelho, nós percebemos aí que há duas perguntas, digamos assim. Quem é Jesus Cristo? Primeiramente, quem é Jesus Cristo? E depois, o que é a igreja? Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Isso depois de ouvir muito que se falava a respeito dele. Uns diziam que ele era João Batista, outros que era Elias, outros que era um profeta famoso, enfim. Mas Jesus se dirige diretamente aos discípulos, aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem sou eu? E Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Pedro diz isso do coração, não é da boca para fora, não. Ele tem a convicção naquele momento que de fato Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para uma missão. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. O que é a igreja? É a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Pedro dá a resposta que vem no seu coração, e a resposta de Pedro também convence os demais discípulos, aqueles que seguem Jesus, aqueles que acompanham Jesus. Dali em diante, não há dúvida mais que de fato Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e a comunidade vai se formando ao redor dessa verdade maior. Jesus é sim o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar. A igreja existe para testemunhar Cristo e para levar a todos a proposta de salvação que Jesus veio trazer. A razão da igreja existir é essa: levar a proposta de salvação para todos. O poder das chaves é confiado a Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro, Pedro é um ser humano, tem falhas, tem limitações, mas Jesus vê em Pedro alguém que é sincero, que é verdadeiro. Pedro, pedra, rocha firme. Jesus sabe que Pedro vai cumprir a missão, mesmo no meio das dificuldades. Então confia a ele esta missão de coordenar, dirigir, conduzir aquela comunidade. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a igreja nasce justamente sobre esse fundamento da fé. Pedro, rodeado pelos apóstolos e demais discípulos de Jesus. E essa igreja, hoje, somos todos nós, que estamos aqui celebrando a Eucaristia,
que estamos em casa acompanhando e rezando também neste momento. Uma perguntinha mais é inevitável, não é? Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para você, para nós? E aí não basta responder aquilo que nós aprendemos lá do catequista, né? Não basta ter uma resposta decorada, digamos assim, né? A resposta está em nosso coração, em nossa fé. Não adianta buscar em outro lugar, a resposta está em nosso coração, em nossa fé. Cristo não é um personagem morto lá no passado. Ele ressuscitou e está vivo no meio de nós. Ele mesmo diz no Evangelho, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, estou no meio deles. Ele está aqui conosco. Ele está na sua casa, na sua família. Ele vive em nossos familiares, sim. Ele vive em nossos irmãos, no excluído, no desprezado, no mendigo, no migrante, no pecador. Jesus vive em todas as pessoas. Ele vive em nosso coração. Ele vive no coração de todos que abrem o coração para Ele. E Jesus não faz diferença de pessoas. Ah, no seu coração não vou entrar não. Não. No seu coração não vou não. Jesus não exclui ninguém. Desde que a pessoa abra o coração para Ele, Jesus faz ali a sua morada. Ele nos fala no seu Evangelho que devemos conhecer, viver e anunciar com renovado ardor missionário. São 3 palavras muito fortes: conhecer Jesus, viver a fé em Jesus e anunciar Jesus com renovado ardor missionário, com a firmeza da nossa fé. Quem crê, anuncia; quem crê, dá o testemunho. Na Conferência dos Bispos da América Latina, realizada aqui no Brasil, em Aparecida, no ano de 2007, tem ali algumas expressões que nos ajudam a identificar lugares de encontro com Jesus. Onde podemos nos encontrar com Jesus? Primeiramente, na fé recebida da igreja. Recebemos a fé como um dom. Se eu tenho fé, eu acredito, então eu posso encontrar com Jesus na fé que eu recebi. Na Sagrada Escritura, quando ouvimos a palavra de Deus, quando meditamos a palavra, quando rezamos com a palavra de Deus, ali nós encontramos Jesus. Na celebração da Santa Missa, nos encontramos com os irmãos, ouvimos a palavra, celebramos a Eucaristia juntos. Mesmo à distância, em casa, você vive espiritualmente esse momento, se encontra com Jesus. No sacramento da reconciliação, quando confessamos os nossos pecados, quando nos arrependemos, recebemos o perdão, nos encontramos com Jesus misericordioso. Na oração pessoal, na oração comunitária, na comunidade que vive o amor fraterno, aí nos encontramos com Jesus. Nos pobres, nos aflitos, nos doentes.
Ali também encontramos com Jesus. Quando descobrimos a felicidade de servir, de amar e de perdoar, Cristo está presente em cada um de nossos gestos. Eu repito, quando descobrimos a felicidade de servir, de amar e de perdoar, Cristo estará presente em cada um de nossos gestos. Palavras repletas de significado. Servir, amar e perdoar. Quem se encontra com Jesus é capaz de viver intensamente esses valores cristãos. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje estamos celebrando também o dia do leigo e da leiga. Os cristãos, sejam aqueles que ocupam funções na comunidade, nas pastorais, conselhos, grupos, enfim, sejam os cristãos que participam na missa, colaboram, ajudam, gostam de estar presentes na comunidade, sejam os cristãos que, leigos, assumem na sociedade funções para o bem da sociedade, colaboram para que um mundo melhor aconteça. Enfim, são os leigos e leigas, cristãos, pessoas de fé, que assumem a missão para fazer um mundo melhor, para colaborar para que haja um mundo melhor, para que haja uma comunidade mais firme, mais devota, mais sincera, mais verdadeira. Muito obrigado porque vocês se deixaram seduzir pelo Senhor Jesus. Deus retribua a vocês com graças e bênçãos por tudo aquilo que vocês fazem por nossa comunidade paroquial. Vocês amam a igreja, vocês ajudam a igreja, vocês vivem como igreja. Isso é muito importante. A vocação do leigo e da leiga é muito importante para a vida na comunidade eclesial, na vida na comunidade paroquial. Então, que Deus fortaleça e abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado.